Salve, galerinha! Tudo tranquilo com vocês? Bom, vamos começar os nossos estudos. Quando eu finalizar o que eu tenho para te explicar hoje, eu gostaria que você soubesse como que funciona a medição da massa das coisas que você compra lá na feira, através daquela balança de mola, tá bom? Então, vamos começar os nossos trabalhos. Hoje você tem que aprender o que é força de tração e o que é força elástica da mola. Vamos lá? Bom, tracionar nada mais é do que puxar. Você pode puxar através de uma corda, através de um cabo, através de um fio ou até mesmo através de uma mola. Por exemplo, ó, dá uma olhada nessa caixinha aqui. Você viu que tem corda? Você viu que ela está esticada? Se tem corda, se ela está esticada, então vai ter uma força que a gente chama de força de tração. Aliás, é essa força de tração que faz com que esse bloquinho aqui, ó, se mova para a tua direita. Opa, então quer dizer que a cordinha puxou ele para a direita. A corda, tá bom? Dercy, que letra que eu represento tração? Tesão. Tá vendo essa força que tá aqui? Essa é a força que a corda faz no bloco. Opa, terceira lei de Newton, ação e reação. Para cada ação existe uma reação igual, mas em sentido contrário. Se a corda puxa o bloco puxa a corda em sentido contrário. Assim, ó. Pronto. Então essa tração aqui é a força que o bloco faz sobre a corda. Beleza? Bom, essas duas aqui, elas constituem um par ação-reação. Portanto, uma não é maior do que a outra, uma não é menor do que a outra. Ô, Dercy, então não é o bloquinho a rigor que tá... Não é o menino a rigor que tá puxando o bloquinho? Não. A rigor quem tá puxando o bloquinho é a corda. Beleza? Bom, onde o menino aplica a força? O menino aplica a força na cordinha. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa é a força chamada de tração linha que o garoto faz sobre a corda. G é de garoto e C é de corda. Bom, para cada ação existe uma reação igual e em sentido contrário. Portanto, essa força que eu estou colocando aqui, ó, tração linha, é a força que a corda exerce sobre o garoto. Beleza? Aqui no ensino médio, em 99% das vezes, as nossas cordinhas são ideais, tá bom? Já que as nossas cordas são ideais, você vai poder fazer o seguinte, ó. A tração é igual a tração linha em módulo. Anota isso, beleza? Ô, Dercy, então eu posso considerar que a tração se mantém constante ao longo de toda a corda? Perfeito. Além disso, para que a corda se mantenha esticada, você tem que puxar de um lado e puxar do outro também. Senão a corda não fica esticada e se a corda estiver frouxa, não tem força de tração. Portanto, a primeira parte da aula é só isso. Tracionar é puxar. Puxar através de cordas, fios ou cabos. Vamos colocar isso em prática? Para poder colocar isso em prática, eu gostaria de resolver com você o seu exercício número 3 da FUVEST, que está na página 142 da sua apostila 2. Isso. Olhe sempre para a tarefa, para a descrição do vídeo que está aqui embaixo. Pegou aí? Então, vamos seguir. Ó, um móvel pendurado no teto tem 3 elefantezinhos presos um ao lado do outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são respectivamente 20 gramas, 30 gramas e 70 gramas. Os valores de tensão em newtons nos fios superior, médio e inferior são respectivamente iguais. Grifa ali, por favor, a palavra tensão. Tensão é sinônimo para tração, que é a força que se manifesta através de cabos, fios. Ó, esse aqui vai ser o elefante pequenininho, esse vai ser o elefante médio e esse vai ser o elefante grande. Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular o peso de cada um dos elefantes. Bom, peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual a massa vezes a gravidade.
O elefante pequenininho, de acordo com o texto, tem massa 20 gramas. Ô Dersim, por que você está dividindo por 1000 para poder passar para quilograma? Vou multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade. Quando você faz 10 vezes 20, dá 200, 200 dividido por 1000, dá 0,2 newtons. Portanto, o peso de A é 0,2 newtons. Portanto, o peso de B é 0,7 newtons. E o peso de C é 0,3 é o do meio, né? 0,3, o outro que é 0,7. Isso. 0,3 e aqui 0,7. Pronto. Ó, não precisa você fazer essa continha aqui para todo mundo, né? Se o que tem massa 20 gramas teve peso 0,2, o outro tem 0,3 e o outro tem 0,7. Vamos lá? Vamos colocar as forças que estão atuando nesse carinha aqui de baixo? Vamos lá? Coloca o peso dele para baixo, o peso de C era 0,7. Pronto. Só isso, Dersim? Só. Ô, Dersim, aqui vai ter força normal? Não. Não vai porque não está apoiado, tá bom? Tem fio? Tem. Tá esticado? Tá. Então vai ter uma força de tração. Essa força de tração eu vou chamar de tesão. Beleza. Bom, já que o sistema está equilibrado, tudo que puxa para cima é igual a tudo que puxa para baixo. Opa! Então, aqui vai ficar assim, ó. 0,7 newtons. Beleza. Bom, agora vamos lá? Vamos ver as forças que estão atuando lá no elefantezinho do meio? Vamos lá? Tem o peso dele que aponta para baixo, 0,3. Opa! E tem a cordinha que puxa ele para baixo. Como a corda é a mesma, a atração é a mesma. Como a corda é a mesma, a atração é a mesma. E a atração nessa corda é 0,7. A corda. Bom, o elefantinho B de bola, ele está em repouso, está equilibrado. Então tudo que puxa ele para cima é igual a tudo que puxa ele para baixo. Chamar essa força azulzinha de tesão linha. Vamos lá? Ao todo, puxando para baixo, tem o peso dele, mais essa cordinha aqui. 0,3 mais 0,7 acaba dando 1 newton. Acaba dando 1 newton. Bom, agora vamos colocar as forças que estão atuando lá no elefante pequenininho, lá em cima. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. O peso dele era 0,2 newtons. A corda também puxa ele para baixo. Como a corda é a mesma, a força aqui também vai ser de 1 newton. Beleza. O Dersim, por que ele não desceu? Ele não desceu porque tem esse fiozinho aqui, ó, puxando ele para cima. Vou chamar essa força de tesão, duas linhas. Então vamos lá? Se ele está equilibradinho, tudo que puxa para baixo, 0,2 mais 1 igual a tudo que puxa para cima. 0,2 mais 1, isso aqui é 1,2 newtons. Tá bom? Portanto, lá na primeira cordinha, a força é 1,2. Na segunda cordinha, a força é 1. Na terceira e última cordinha, 0,7. 1,2, 1 e 0,7. Isso aí está na sua alternativa A. Tá bom? Agora, uma outra maneira da atração se manifestar é através de molas. Deixa eu te explicar. Você pode falar mola ou então você pode falar dinamômetro. Tá bom? Ó, tá aparecendo aí, gente? Acho que tá, né? Você pode falar mola ou então você pode falar dinamômetro. Tá bom? O tamanho original da mola eu vou chamar de L0. L vem de large e esse zero aqui é para falar o tamanho inicial. Dersim, o que é o tamanho inicial ou o tamanho original da mola? É o tamanho que a mola tem
quando ela não está nem esticada, nem comprimida. É o tamanho natural da mola. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar a minha mola para baixo. Assim, ó. Eu vou puxar a minha mola para baixo. Tchau. Chamar essa força aqui de força F. Quando eu puxo a minha mola para baixo, sabe o que vai surgir? Vai surgir uma deformação que eu vou chamar de X. Teve um carinha chamado Hooke que descobriu o seguinte: se eu dobrar a força aplicada, eu dobro a deformação. Se eu triplicar a força aplicada, eu triplico a deformação da mola. Ah, Dercy, então quer dizer que força elástica da mola e a deformação que ela sofre, o X, são diretamente proporcionais? Perfeito, perfeito. Vamos escrever isso? Ó, F é a força elástica da mola, tá? É igual a K vezes X. Dercy, o que significa esse X? É o quanto a mola deformou. Lembrando que deformação pode ser quando a mola estica ou quando a mola contrai. Tá bom? É o quanto ela está distante do seu tamanho original. É isso que significa o X, a deformação da mola. Tá bom? Beleza. Ô Dercy, o que significa esse K? Significa constante elástica da mola. Deixa eu te dar um exemplo, ó. Suponha que eu tivesse comprado um tênis cuja mola tenha uma constante elástica de 20 newtons por centímetro. Isso significa o seguinte: se eu quiser que a minha mola sofra uma deformação de 1 centímetro, eu tenho que aplicar uma força de quanto? 20. Se eu quiser que a minha mola sofra uma deformação de 2 centímetros, de quanto que é a força que eu tenho que aplicar? 40. 3 centímetros, 60. 10 centímetros, 200 e assim por diante. Detalhe importante para você anotar aí. Quanto maior for a constante elástica de uma mola, mais, entre aspas, dura é a mola é. O que isso significa? Que é mais difícil de deformá-la. Quanto menor for a constante elástica de uma mola, o que isso significa? Mais molinha a mola é facinho de deformá-la. Por exemplo, em amortecedores, em molas de caminhão, a constante elástica tem que ser muito grande, porque o peso do caminhão é muito grande. Agora, na construção de balanças de precisão, seria talvez interessante utilizar molas com constantes elásticas pequenas. Ok? Então, guarda isso. Constante elástica grande é difícil de deformar a mola. Constante elástica pequena é facinho de deformar a mola. Tá bom? Se você construir um gráfico de força elástica em função da deformação, como eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta que passa pela origem. O gráfico é uma reta que passa pela origem. Quanto mais inclinada for essa reta em relação ao eixo X, maior vai ser a constante elástica. Quanto menos inclinada essa reta, menor vai ser a constante elástica. Ok? Para finalizar a teoria, eu gostaria que você anotasse em um cantinho o seguinte: a força elástica da mola é uma força restauradora. A força elástica da mola é uma força restauradora. Dercy, o que isso quer dizer? Que ela sempre tenta recuperar o tamanho original da mola. Então, por exemplo, nesse caso, eu puxei a mola para baixo. Ela tenta recuperar o tamanho original que ela tinha. Então ela me empurra para cima. Quando eu coloco um tênis com amortecedor, com molas, eu empurro as molas para baixo. Para tentar recuperar o tamanho original, elas me empurram para cima. Por isso que a gente diz que a força da mola é uma força restauradora. E para reforçar isso que eu acabei de falar aqui, gente, eu gostaria que você desse uma olhadinha comigo em seu exercício de número 2. Volta uma página aí, por favor, gente.
Exercício 2 fala assim pra gente. A figura ilustra uma mola de constante elástica 400 newtons por metro em seu comprimento natural, quer dizer que ainda não está deformada. E deformada 5 centímetros para equilibrar um bloco de massa M, adote G igual a 10. Circula esse X aí, o X é a deformação da mola. Cuidado que está em centímetro, viu galera? Toma muito cuidado. Faça os diagramas de forças que agem no bloco e na mola deformada. Vamos lá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, vou colocar todas as forças que atuam no bloquinho. Desenha separado, por favor, gente. Desenha separado, desenha separado. Vamos lá? Quem puxa o bloco para baixo é a força peso. Tá aparecendo aí ou cortou no vídeo? Tá. Peso você pode escrever mg. Beleza. Dersim, quem aplica essa força no bloco, a terra? Dersim, por que ele não caiu? Não caiu porque a mola puxou ele para cima. Assim, ó. Essa é a força elástica da mola. Então essa daqui é a força que a mola exerce sobre o bloco. Nós sabemos que para cada ação corresponde uma reação. Se a mola puxa o bloco para cima, o bloco puxa a mola para baixo. Lembrando que essa é a força que o bloco exerce sobre a mola. Beleza? Ô Dercy, se tem uma força puxando a mola para baixo, por que ela não desce? A mola não desce porque ela está amarrada ao teto. Então o teto, chama essa força aqui de tração do teto, tá? Essa é a força que o teto, tesão, exerce sobre a mola. Pronto. Dercy, não tem força normal? Não, porque não está apoiado. Beleza? Então, quem que é essa força aqui? É a força peso que a terra exerce sobre o bloco. Quem é essa força aqui? É a força que a mola exerce sobre o bloco. Para cada ação corresponde uma reação. Então essa daqui é a força que o bloco faz na mola. Dercy, porque a mola não cai? Porque o teto puxa ela para cima. Pronto. Essas são as forças que atuam no bloco e na mola. Item B de bola. Calcule o módulo da força elástica da mola. Bom, força elástica da mola é Kx. F igual a Kx. F igual a Kx. A constante elástica da mola, o texto fornecia, era 400 newtons por metro. Opa! Se aparecer metro aqui, o X você tem que colocar em metros também, tá bom? Ele disse que a deformação tinha sido 5 centímetros. Dercy, por que você está dividindo por 100? Para poder passar para metros. Opa! Metro em cima, embaixo, cortei. 1, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, cortei. Portanto, fica 5 vezes 4. 5 vezes 4, isso dá uma força elástica da mola de 20 newtons. Tá dando para ver aí, galera? Deixa eu ver se não cortou aí. Não, né? Beleza. Bom, por último, qual é a massa M do bloco? Bom, voltemos ao bloco. O bloco não está em repouso, gente? Como ele está em repouso, tudo que puxa ele para cima é igual a tudo que puxa ele para baixo. O Dercy, é assim que acontece na feira? Lembra que eu te falei que você ia aprender como que funciona a balança da feira? De acordo com o peso das coisas que você vai colocando, a mola vai ficando cada vez mais e mais deformada. Aí o fabricante associa uma deformação ao peso que foi colocado ali. É assim que funciona aquelas balanças mais antigas. Tá bom? Então vamos escrever isso? Ó, o peso mg é igual à força elástica F. Massa, tá aparecendo aí? Tá, né? Massa é quem eu quero, a gravidade é 10, a força elástica era 20. Bom, agora você faz o seguinte. Zerinho de um lado, zerinho do outro. Pronto, só isso.
Aí a gente chega que a massa é 2 quilogramas. Pronto. Coube aí, gente? Beleza. O que você deveria ter aprendido hoje? Que força de tração ou de tensão é a força transmitida através de cabos, fios e cordas. Uma das maneiras de você tracionar coisas é através de molas. Para você calcular a força transmitida por uma mola, você usa a lei de Hooke, que diz que força elástica e deformação são diretamente proporcionais. F igual a kx. Essa é a lei de Hooke. Lembrando que a força elástica da mola é uma força restauradora. Isso quer dizer que ela tenta sempre recuperar o tamanho original da mola. Beleza, galera? Por hoje é só. Dá uma olhada na tarefa aqui embaixo, tá bom? E até a próxima. Valeu!